Vamos continuar então, agora 13. Eu tenho certeza também, pessoal, que pergunta de comparação de dois textos, tenho certeza absoluta que vai cair nessa prova do governo, nesse SAEB aí. Ou vai ser para você identificar o que os textos têm em comum, têm igual, ou o que eles têm de diferente. Então aqui, pessoal, tá dizendo o seguinte nessa próxima pergunta. Com relação ao tema telenovela, qual dessas alternativas aqui que é correta? Essa aqui não tem jeito, nós vamos ter que conhecer os dois textos para saber o que eles têm igual, o que eles têm de diferente. Os dois falam sobre telenovelas. Telenovelas empobrecem o país. Só pelo título a gente já sabe que aqui vai falar mal de novela, né? Então esse aqui tem um posicionamento negativo com relação à novela. Aí vai falar assim, ó. Parece que não há vida inteligente na telenovela brasileira. O que se assiste todos os dias às 6, 7, 8 horas da noite é algo muito pior do que os mais baratos filmes B americanos. Os diálogos são péssimos, as atrações sofríveis. 3 minutos em frente a qualquer novela são capazes de me deixar absolutamente entediado. Nada pode ser mais previsível. Então falou mal aqui das novelas, né? Agora vamos ver o que esse segundo texto aqui fala. Você quer falar bem ou mal? Novela é cultura. Novela de televisão aliena? Maria Aparecida. Claro que não. Considerar a telenovela um produto cultural alienante é um tremendo preconceito da universidade. Quem acha que novela aliena está, na verdade, chamando o povo de débil mental. Bobagem imaginar que alguém é induzido a pensar que a vida é um mar de rosas só por causa de um enredo açucarado. A telenovela brasileira é um produto cultural de alta qualidade técnica e algumas delas são verdadeiras obras de arte. Então, na letra A está dizendo que nos dois textos, no 1 e no 2, encontra-se a mesma opinião sobre telenovela? Não. Um fala bem, o outro fala mal. No texto 1, compara-se a qualidade das novelas aos melhores filmes americanos? Não. O texto 1 falou mal das novelas, comparou com os piores filmes americanos. Então não é a B também não. No texto 2, algumas telenovelas brasileiras são consideradas obras de arte? Sim, está escrito aqui, ó. Algumas delas são verdadeiras obras de arte. Então é essa aqui, não tem jeito não, é essa aqui mesmo. Agora vamos só confirmar aqui, ó. No texto 2, a telenovela é considerada uma bobagem? Não, o texto 2 falou bem desse texto. Letra E. Nos textos 1 e 2 encontramos opiniões a favor das novelas? Não, um foi contra e o outro foi a favor. Então definitivamente é a letra C que é a nossa resposta. Essa pergunta aqui, pessoal, é uma questão de lógica. Você pode ler o texto que você vai encontrar a resposta, mas se você conseguir entender a pergunta, você vai achar a resposta também. Está dizendo o seguinte, o uso de em contrapartida no trecho em contrapartida, a proporção de pessoas com casamento registrado caiu. Estabelece a relação de oposição com a ideia de... Quando a gente usa essa expressão em contrapartida, a gente vai fazer a comparação de dois elementos. Mas, obviamente, esses dois elementos têm que ter a ver com o mesmo assunto. Faz sentido eu comparar o nascimento de crianças na China com a colheita de batatas no interior de Minas? Tem nada a ver. O que um assunto tem a ver com o outro? Então, tem que ser aqui uma resposta que a gente vai marcar, tem que ser uma resposta que tem a ver com o mesmo assunto desse trecho aqui, ó. Em contrapartida, a proporção de pessoas com casamento registrado caiu. Tá falando sobre casamento, que o número de pessoas com casamento registrado em cartório caiu. Tem que ser uma resposta que tem a ver com casamento. Agora, quando a gente usa a expressão em contrapartida, significa que esses dois elementos que a gente está comparando são opostos. Um fala uma coisa e o outro fala o contrário. Nesse caso aqui, ó, o trecho que a gente tem, está escrito aqui, está dizendo que o número de casamentos registrados caiu. O outro elemento que está sendo comparado tem que ter aumentado, tem que ter crescido, para ficar oposto a casamento registrado caiu. Porque o contrário de caiu é subiu, é levantou, aumentou, cresceu, certo? Qual dessas alternativas aqui tem a ver com casamento, com as pessoas se juntarem, viverem juntas e tudo mais? E tem a ver com algo que está aumentando. Vamos procurar aqui então, ó. A letra A está dizendo acréscimo espantoso da população brasileira. Então não está falando de casamento, não pode ser essa. Letra B,
Aumento, ó, eu tô procurando uma coisa que fala sobre aumento. Então, beleza. Do percentual da preferência pela união consensual. União, pessoas se juntando consensualmente, se juntando porque elas querem, é aquilo que a gente chama de união estável, né? Quando a pessoa tá junta, amaziada, mas não tá casada, né? Então é a união consensual, união estável. Então, ó, essa letra B tem a ver com casamento? Tem. Pessoas se unindo aqui, ó. Tem a ver com aumento, para ficar oposto a caiu? Tem a ver. Então não tem jeito não, é essa aqui mesmo, ó, letra B. Você vai ver que as outras alternativas não falam sobre casamento ou não falam sobre aumento, tá certo? Então a única que faz sentido para nós aqui é a letra B. Talvez, pessoal, você vai ficar com dúvida entre a B e a letra E, porque a letra B, a letra E, aliás, também fala sobre crescimento e fala sobre casais jovens que se casam. Então essa aqui parece que ela tá muito certa também. Para isso você vai precisar conferir lá no texto. Você vai olhar lá no texto para ver se tá falando, se tem essa informação lá, ó, que fala que os casais jovens estão querendo se casar mais e que está acontecendo um crescimento do número de casais jovens que se casam. Se você analisar um pouquinho o seu entorno, você vai ver que não, que cada vez mais as pessoas estão se casando menos, na verdade. Mas você vai ter que ir lá no texto, então, para confirmar se lá no texto está falando isso ou não, está falando que tem mais gente jovem se casando ou não. Então, ó, entre 1991 e 2000, subiu de 18,3% para 18,3% a porcentagem de brasileiros que preferem a união consensual. É a mesma coisa que está escrito lá na letra B, que foi a que a gente marcou. Em contrapartida, a proporção de pessoas com casamento registrado em cartório caiu no mesmo período, de 57,8% para 50,1%. O que isso aqui significa? Que as pessoas estão se juntando mais e se casando no cartório menos. Então, só confirmando a nossa resposta, é a letra B mesmo, tá? A gente confirmou por lógica, por eliminação de alternativas, e confirmamos através da leitura do texto. Talvez, né, seja necessário você fazer isso lá na hora da prova. Se restarem, por exemplo, duas alternativas, como no nosso caso aqui, né, a letra B e a letra E, se restarem duas alternativas que podem ser a resposta correta segundo a lógica. Aí, para confirmar qual que é a correta, você lê o texto. A ideia defendida nesse texto está no trecho. Então, esse aqui é um texto argumentativo, ele defende uma opinião. E aí tá perguntando qual dessas alternativas aqui representa, de forma resumida, a tese desse texto, a opinião que está sendo defendida. Aí é o seguinte, na letra A está dizendo que a língua é patrimônio de uma coletividade. Será que é essa que é a ideia que está sendo defendida nesse texto? Letra B, a língua constitui marca identitária da comunidade que a usa. Letra C, nenhuma língua é cristalizada sem variações imutáveis. Letra D, uma língua cumpre suas funções em uma comunidade. Letra E, ela é moldável para satisfação dos propósitos da fala. Eu fiz essa alternativa com os meus alunos em sala de aula e a gente considerou que essa aqui foi a mais difícil, porque na verdade, para mim, não tem nenhuma opinião sendo dada aqui nesses trechos. Todos esses trechos aqui, para mim, são fatos. Vou ler o texto que vocês vão entender. Idioma ajuda a criar marcas de identidade. A língua é patrimônio de uma coletividade, seja ela a língua oficial de um estado constituído, seja ela a língua materna de uma comunidade minoritária de imigrantes em um país estrangeiro. E assim por diante. De qualquer modo, a língua constitui marca identitária da comunidade que a usa. Então isso aqui é um fato, não é a opinião dele. A língua está relacionada com a identidade de um povo. Se você pensar, por exemplo, o povo japonês, você lembra da aparência deles e você lembra da língua que eles falam e de mais algumas características culturais. Se você lembrar do povo, por exemplo, assim, da Alemanha, você lembra da aparência de alguns deles e lembra do idioma que é falado lá. Se você lembrar do povo brasileiro, você lembra da nossa característica
étnica, que é a miscigenação, e lembra da nossa língua, que é a língua portuguesa. Então, a identidade de um povo está relacionada com a sua língua, sim. Isso não é opinião, isso não é a tese, porque a tese é algo que você tem que defender e que alguém pode questionar e discordar. Ninguém pode discordar disso aqui, isso é um fato, não é verdade? Que a língua faz parte da identidade de um povo. Entretanto, nenhuma língua compõe um bloco de formas e construções cristalizadas, usadas sempre do mesmo modo por todos os falantes. Isto é, nenhuma língua é cristalizada sem variações, imutável. Aliás, imaginar uma língua que assim fosse é imaginar algo completamente impossível. Então aqui está falando que a língua, ela não existe uma língua única, uma língua imutável, cristalizada, que não tem alterações, uma língua pura, vamos dizer assim. Em todas as línguas existem variações. Aqui no Brasil, por exemplo, todo mundo fala português aqui, mas o português aqui de Minas Gerais tem o nosso jeitinho. O português dos estados lá do Nordeste, cada um deles tem o jeitinho, né? Tem o jeitinho lá da Bahia, o jeitinho de Pernambuco e assim por diante. Então, dentro da língua portuguesa existem variações. E isso também não é a minha opinião nem a sua, isso aí é um fato. Isso aí existe, a gente pode confirmar isso na realidade. Isso aí não depende do meu... Não, eu discordo, eu acho que no Brasil não existe variação linguística. Problema seu se você discorda, porque existe, ponto final, né? Então, não é uma opinião, não é uma tese, não é uma ideia para ser defendida, é um fato. Então, por enquanto, não tem ideia nenhuma sendo defendida aqui, só está apresentando verdades. Continuando o texto, né? Uma língua cumpre suas funções em uma comunidade exatamente porque ela é moldável para a satisfação dos propósitos da fala. Ela é variável para a oferta às escolhas dos falantes. Ela é dinâmica para servir às necessidades de expressão nas diferentes situações, nos diferentes lugares, nos diferentes momentos. Só assim ela revela as identidades individuais que se constroem no espaço simbólico, que ela própria identifica e marca no conjunto. Está dizendo aqui, ó, que a língua ela não pode realmente, ela não pode ser imutável, ela tem que ser flexível, porque ela tem que se moldar às necessidades do falante em cada uma das situações de comunicação. Numa situação mais formal, a língua tem que ser passiva de se tornar mais formal. Numa situação mais informal, tem que existir uma variável mais informal para o usuário poder se comunicar. Então, a língua ela vai se moldando às necessidades do usuário. Então, surge um objeto novo. Então, tem que ter um nome novo para colocar naquele objeto, não é verdade? Então, a língua ela tem que aceitar novo vocabulário, ela tem que aceitar as mudanças que vão acontecendo no mundo. Isso também não é uma opinião, isso também é um fato. Então, até agora, não tem opinião nenhuma, não tem ideia nenhuma sendo defendida aqui. Só tem verdade, só tem fatos. Agora, significa isso que se esteja negando a existência de padrões? Então, quer dizer que pelo fato de existirem variações linguísticas, significa que não existe uma língua portuguesa, por exemplo, padrão? Não, ele mesmo responde aqui ao texto. Não, pelo contrário. Nessa variabilidade e nesse dinamismo, naturalmente se formam padrões de uso, que por sua vez identificam grupos e numa apuração mais fina identificam os próprios indivíduos. Aí é o seguinte, pessoal, até dentro das variações linguísticas, é isso que ele está dizendo aqui, ó, até dentro das variações linguísticas existem padrões. Dentro do mineirês, vamos dizer assim, né, do mineirês, existem padrões. Existe o uai, todo mundo entende o uai, todo mundo fala o uai. Dentro da variação lá da Bahia, existe o lá ele, todo mundo fala lá ele, todo mundo entende o lá ele, não é verdade? E agora essa expressão está saindo lá da Bahia e se popularizando, se nacionalizando, não é verdade? Então, pessoal, para mim, essa pergunta aqui foi mal formulada. Esse texto, na minha opinião, não está apresentando nenhuma tese, nenhuma ideia para ser defendida. Porque se é uma ideia para ser defendida, é uma ideia questionável. E nada do que foi apresentado nesse texto até agora é questionável. Tudo que foi apresentado nesse texto são fatos. E os fatos não podem ser questionados. Então, eles não precisam ser defendidos. Entenderam a minha opinião? Então, eu acho que essa pergunta aqui, a resposta é nenhuma. Ou então todas.
porque não tem nenhuma ideia sendo defendida aqui. Talvez a que mais se aproxima aqui de uma ideia que está sendo defendida, talvez seja essa aqui relacionada com o fato de que dentro dessa variabilidade linguística existe um padrão. Talvez, por que eu estou falando isso? Porque aqui existe uma pergunta, existe um questionamento, né? Se existe um questionamento, talvez você tenha que defender uma ideia, porque se alguém está questionando, se alguém está perguntando, é porque existem dúvidas. Se existem dúvidas, é porque existem posicionamentos diferentes e alguém vai ter que defender um desses posicionamentos, né? Então, talvez a resposta tenha mais a ver com esse último parágrafo, mas eu continuo achando que não é nenhuma dessas aqui que estão corretas, não. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar esse problema aqui para o seu professor. Se você é professor ou se você é aluno e está fazendo aqui esse simulado, eu vou deixar com você. Não vou marcar nenhuma nessa aqui, ó. De acordo com a sua opinião, pelo seu entendimento do texto, qual desses trechos aqui você acha que não é um fato, mas sim uma ideia que está sendo defendida, mas que alguém pode questionar eventualmente? Vou deixar nas suas mãos, vou deixar você marcar nessa aqui. Vou deixar 15 sem resposta então, tá? Depois você me conta aqui nos comentários qual delas que você marcou, qual que você acha que tá certa aqui nessa número 15. Vou pular para 16, tá? Que a gente demorou demais para não responder uma pergunta, né? Então vamos lá. O aluno sugeriu que a criança da foto tinha sido adotada porque os cabelos dela eram diferentes, estava na foto da família, pertencia a uma família, cresceu na barriga da mãe. A criança era totalmente diferente dos outros membros da família. Vamos ler o mínimo possível desse texto para tentar achar a resposta. O que é ser adotado? Os alunos do primeiro ano da professora Débora discutiam a fotografia de uma família. Um menino da foto tinha os cabelos de cor diferente dos outros membros da família. Um aluno sugeriu que ele talvez fosse adotado e uma garotinha disse, enfim. Então, por que esse menino aqui, ó? Um garoto sugeriu que ele talvez fosse adotado. O menino que aparecia na foto, por que será que esse aluno aí achou que ele era adotado? Tá falando aqui, ó. É porque ele tinha o cabelo diferente do resto da família, dos membros da família que estavam aparecendo naquela foto. Qual dessas alternativas que tá falando aqui? Que tá falando isso? É essa aqui, ó. Os cabelos dela, da criança, eram diferentes. Então, o aluno sugeriu que a criança da foto tinha sido adotada porque os cabelos dela eram diferentes. Necessidade de alegria. Esse é o título desse texto que a gente vai responder, sobre o qual a gente vai responder a pergunta 17. Então, está dizendo o seguinte: qual é a informação principal no texto necessidade de alegria? O texto, pessoal, tem que ter a ver com o título, e o título tem que ter a ver com o texto. Então, a resposta que a gente vai achar aqui tem que ter alguma coisa a ver com alegria. Porque senão, para que o texto iria ter esse título? Necessidade de alegria. Esse é o título do texto. Tem que ter necessidade de alegria. Aí depois, pra gente descobrir necessidade de alegria, onde, para quem, em que contexto? A gente vai ter que ler o texto para entender. Mas tem que ter alguma coisa a ver com necessidade de alegria, porque senão esse título não faz nem sentido, não é verdade? A gente está procurando a informação principal. A informação principal é o assunto do texto. O assunto do texto tem que ter a ver com o título. Então, vamos tentar eliminar algumas alternativas aqui, ó. Letra A. A arte de representar exige compenetração. Tem alguma coisa que remete à necessidade de alegria aqui? Não tem. O ator pode exagerar em contenção e silêncio. Tem alguma coisa aqui que remete, que faz a gente lembrar desse título? Necessidade de alegria? Também não. Letra C. O ator precisa ser alegre. Ó, se ele precisa, é necessidade. Alegre, alegria. Então, essa letra C aqui tá no jogo ainda, ó. Talvez seja a letra C. Tem alguma coisa a ver com necessidade de alegria. No caso aqui, é alegria para o ator. Aí, daqui a pouco, a gente vai ler o começo do texto para ver se esse texto tem alguma coisa a ver com o ator. Se tiver alguma coisa a ver com o ator, aí é a letra C mesmo. Letra D. É necessário aperfeiçoar-se. Ó, necessário, necessidade. Então, tá falando sobre necessidade de alguma coisa.
mas não é de alegria, é necessidade de aperfeiçoamento. Não é sobre isso que a gente está falando, a gente está falando sobre necessidade de alegria. Então essa letra D aqui, ó, ela não contempla esse título aqui não. Depois, a alegria, ó, talvez seja essa aqui. Tá falando de alegria, alegria. A alegria é algo pessoal. É algo pessoal. Será que é a letra E ou será que é a letra C? Vamos começar a ler o texto para ver se tem alguma coisa a ver com atores sendo felizes, sendo alegres, ou se tem a ver com a alegria ser pessoal, tem a ver só com o indivíduo. A minha alegria é a minha alegria, a sua alegria é a sua alegria. Vamos ver qual que tem mais a ver. A gente tem 50% de chance de acertar no momento, hein? Ou é a letra C ou é a letra E. Então o texto começa assim, ó. O ator que fazia o papel de Cristo no espetáculo de Nova Jerusalém ficou tão compenetrado na magnitude da tarefa que de ano para ano mais exigia de si mesmo, tanto na representação como na vida rotineira. Aí ele ficou compenetrado demais nessa tarefa e deve que ele perdeu a alegria, né? E ele ficou necessitando de alegria. Então tem a ver com ator. Esse texto tem a ver com ator. Então a alternativa que fala de alegria, de necessidade e de ator é a letra C. Vocês estão vendo que a gente está demorando muito para responder as perguntas, é porque eu estou explicando muito, né? Mas todo esse raciocínio que eu tô falando aqui para vocês, ele vai vir rapidinho, assim, ó, na velocidade do pensamento, aí na sua cabeça na hora da prova. Eu tô só te explicando como fazer a prova. O enredo dessa história desenvolveu-se a partir de quê? Então, é assim, ó, quando fala enredo, é a história em si. Essa história aqui, ela começou a partir de quê? Toda a história, todo texto narrativo, ele começa com uma situação inicial mais ou menos tranquila, dentro da normalidade lá naquele contexto, e aí vem um conflito, vem um problema que desencadeia, que provoca, que gera o restante da história. Vamos entender o que estava acontecendo nessa história e qual foi o probleminha que aconteceu que desencadeou o resto dela. Na letra A está falando que essa história aí começa a partir da comparação com os dois pratos feita pelo marido. Então tem um marido e ele comparou dois pratos. Letra B, da proposta do marido sobre opções mais ousadas. Então o marido fez uma proposta lá, provavelmente para a esposa dele, né? Propôs opções mais ousadas. Letra C, da saída do casal para jantar na varanda do Bar Lagoa. Letra D, do momento que Rosinha diz que o marido viajou na maionese. E letra E, do questionamento do marido sobre a filosofia da vida. Então vamos começar a ler esse texto aqui para ver se a gente acha a resposta. E se a vida for como um cardápio? A pergunta pegou Rosinha de surpresa. Ela levantou os olhos do menu e se deparou com o marido em estado reflexivo. Ora, Alfredo, deixe de filosofar e escolha logo seu prato. Os dois haviam saído para jantar e estavam na varanda do Bar Lagoa, de onde se pode ver um cantinho do céu e o Redentor. Então aqui a gente já entendeu a cena, imagina aí, ó. É um marido e uma mulher, né? O Alfredo e a Rosinha, tem o nome deles aqui. Eles saíram para jantar, normal, até aí tudo bem, né? Saíram para jantar lá na varanda, estavam lá na varanda do Bar Lagoa. Então, até aí tem nada demais nessa história, né? Um casal saindo para jantar, tem nada demais nessa história. O problema foi que, do nada, em vez do Alfredo escolher o prato dele, pegar o cardápio e escolher o prato dele, ele começou a filosofar. Ele falou, e se a vida for como um cardápio? Aí começa o blá 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 dele. Ah, se a vida fosse como um cardápio, aí a gente tem que fazer escolhas mais ousadas, tem que variar o cardápio, blá 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 blá. Aí depois, se você quiser ler esse texto só por curiosidade, você vai achar ele muito engraçado. Mas para a gente responder a pergunta, não precisa da gente ler mais do que isso aqui não. Ó. Todo o problema dessa história, a confusão dessa história aqui começou quando o marido começou a fazer um questionamento sobre a filosofia da vida, sobre o significado da vida. E se a nossa vida fosse como um cardápio? Em vez dele, se tivesse só ido lá jantar, escolhido a comida dele, comido, pagado e fosse embora, não tinha história para contar não.
A história só aconteceu porque ele começou a questionar o significado da vida e comparar a vida com um cardápio, né, de um restaurante. Então, isso que é o conflito gerador desse enredo. Talvez lá na sua prova do governo aí, ó, o SAEB, vai aparecer essa expressão, conflito gerador do enredo. Se aparecer negócio de conflito gerador do enredo, é isso aí, ó. O fato que desencadeia a história, o fato que começa a confusão na história, o fato que tira o sossego inicial dessa história. Isso que é o conflito. Agora, ó, apareceu essa pergunta aqui de novo, ó, o negócio do anel de vidro. Acho que repetiu a pergunta, hein? Esse negócio de anel de vidro que a gente já respondeu. Vamos ver se é a mesma pergunta. É a mesma pergunta aqui, ó. De acordo com esse texto, o anel se quebrou por quê? Eu já te falei, que é porque o anel foi feito de vidro. Repetiram essa pergunta, hein? Vamos para a próxima. Agora aqui, ó, sobre essa paródia da fábula da cigarra e da formiga. Tá dizendo o seguinte: em relação ao texto original da fábula, percebe-se ironia no fato de... Ironia é deboche. Onde é que está o deboche nessa versão da história da cigarra e da formiga? Será que é na cigarra deixar de trabalhar para aproveitar o sol? Será que é no fato da formiga trabalhar e possuir uma toca? Será que é no fato da cigarra, sem trabalhar, surgir de Ferrari e de casaco de visão, casaco de pele? Será que é a partir do fato da cigarra não trabalhar e cantar durante todo o outono? Será que a partir da cigarra é o fato da cigarra, de que a cigarra não gostava de trabalhar? Onde é que está a ironia nessa história aqui em questão? Então vamos começar a ler aqui, ó. A formiga e a cigarra. Era uma vez uma formiguinha e uma cigarra muito amigas. Durante todo o outono, a formiguinha trabalhou sem parar, armazenando comida para o período de inverno. Não aproveitou nada do sol, na brisa suave do fim da tarde, nem do bate-papo com os amigos ao final do expediente de trabalho, tomando uma cervejinha. Seu nome era Trabalho e o seu sobrenome Sempre. Enquanto isso, a cigarra só queria saber de cantar nas rodas de amigos e nos bares da cidade. Não desperdiçou um minuto sequer. Cantou durante todo o outono, dançou, aproveitou o sol. Curtiu para valer sem se preocupar com o inverno que estava por vir. Então, passado alguns dias, começou a esfriar. Era o inverno que estava começando. A formiguinha, exausta, entrou em sua singela, aconchegante toca repleta de comida. Mas alguém chamava por seu nome do lado de fora da toca. Quando abriu a porta para ver quem era, ficou surpresa com o que viu. Sua amiga cigarra dentro de uma Ferrari, com um aconchegante casaco de visão. E a cigarra falou para a formiguinha: "Olá, amiga, vou passar o inverno em Paris. Será que você poderia cuidar da minha toca?" "Claro, sem problema. Mas o que lhe aconteceu? Como você conseguiu grana para ir para Paris e comprar essa Ferrari?" "Imagine você que eu estava cantando em um bar na semana passada e um produtor gostou da minha voz. Fechei um contrato de 6 meses para fazer shows em Paris. A propósito, a amiga deseja algo de lá?" "Desejo sim. Se você encontrar um tal de La Fontaine por lá, manda ele pro diabo que o carregue." Que é o La Fontaine, é o criador da versão original da fábula A Cigarra e a Formiga, né? Moral da história: aproveite sua vida, saiba dosar trabalho e lazer, pois trabalho em demasia só traz benefício em fábulas de La Fontaine. Então, em relação ao texto original, fazendo essa intertextualidade, relacionando essa paródia aqui com a versão original da história da cigarra e da formiga, que todo mundo conhece, qual que é a ironia presente aqui? Então, é essa aqui, ó, que a cigarra, sem trabalhar, surgir de Ferrari e casaco de visão. Aqui que tá a ironia, né? Beleza, pessoal, muito fácil essa. Vamos para 21. O homem que entrou pelo cano. Vamos ver o que tá perguntando aqui a respeito desse texto. Na frase, "Mãe, tem um homem dentro da pia", o verbo empregado representa no contexto uma marca de registro oral formal, registro oral informal, falar regional, falar caipira ou fala técnica. Não precisa nem da gente ler esse texto para a gente responder essa pergunta aqui não, porque não está querendo saber nada a respeito do texto, está querendo saber sobre
a escolha linguística sobre esse trecho aqui, sobre o jeito que foi escrito esse trecho aqui, ó. Então, lá no texto, uma personagem diz: mãe, tem um homem dentro da pia. Aí é o seguinte, pessoal, na norma padrão da língua portuguesa, o correto nessa frase seria, no lugar desse verbo tem, utilizar o verbo haver. Então teria que ficar assim, ó: mãe, há um homem dentro da pia. Mas no contexto, é uma filha falando com uma mãe. Não tem necessidade de formalidade, de utilizar a língua portuguesa dentro da norma padrão. Você pode utilizar muito bem uma linguagem, um registro, uma variação linguística mais informal, mais descontraída, próxima daquilo que a gente fala no dia a dia mesmo. No nosso dia a dia, raramente a gente utiliza o verbo haver. A gente sempre utiliza no lugar do verbo haver o verbo ter. Então fica assim, ó: mãe, tem um homem dentro da pia. No lugar de mãe, há um homem dentro da pia. Então essa escolha linguística aqui, ó, o uso do verbo tem no lugar do verbo haver. Então essa escolha linguística aqui, ó, o tem no lugar do verbo haver, significa para nós uma marca de registro oral informal. O que que isso significa? Um jeito de falar, que é o registro oral, informal, numa situação que não exige o uso da língua portuguesa formal, da língua portuguesa padrão. Então, essa escolha linguística é uma marca de registro oral informal, de informalidade, tá certo? Por isso que a gente vai marcar essa letra B. O texto trata principalmente sobre o quê? Descrição de atividades, de ações feitas no dia a dia, dos trabalhos feitos em casa, do movimento rítmico do peão ou da passagem do tempo. Essa pergunta aqui, ela tem tudo para ser bem fácil, bem simples, mas ela tem uma pegadinhazinha aqui, tem uma sutileza. Então, o nome do texto é Ritmo, é um poema, e ele diz o seguinte: na porta, a varredeira varre o cisco, varre o cisco, varre o cisco. Na pia, a menininha escova os dentes, escova os dentes. No arroio, arroio, pessoal, significa um riacho, um rio pequenininho. A lavadeira bate roupa, bate roupa, bate roupa. Até que, enfim, se desenrola toda a corda e o mundo gira imóvel, como um peão. O nome do texto é Ritmo. E por que o texto se chama Ritmo? Porque ele fala de ações humanas que são feitas de forma repetitiva. Então, quando a varredeira vai varrer a casa, ela não faz um único movimento, ela faz o mesmo movimento repetidas vezes. Varre o cisco, varre o cisco, varre o cisco. Quando a menininha vai escovar o dente, não basta ela passar a escova nos dentes apenas uma vez. Ela tem que escovar, né, esfregar várias vezes, repetir o movimento várias vezes, de forma ritmada. E quando a lavadeira vai lavar a roupa no riacho, vai lavar a roupa na mão lá, ela tem que bater a roupa ou na pedra ou numa tábua de lavar, são jeitos de lavar roupa de antigamente, quando não tinha tanquinho, quando não tinha máquina, né? Então tinha que bater a roupa numa tábua ou bater uma roupa, que são jeitos de bater a roupa. Então quando a lavadeira vai bater a roupa, vai lavar a roupa lá no riacho, já que ela não tem... É um jeito de lavar roupa de antigamente, né? Quando não tinha tanquinho, não tinha máquina de lavar, a lavadeira tinha que bater a roupa ou numa tábua de madeira ou numa pedra, e ela tinha que fazer isso repetidamente, até a roupa ficar limpa. Então são todos movimentos ritmados, movimentos repetidos. São ações, todas essas ações que são descritas aqui, são ações realizadas no cotidiano, no dia a dia. São ações simples, ações comuns, que todo mundo faz, né? Então é a ação de varrer o cisco, a ação de escovar o dente, a ação de lavar a roupa. Mas eu quero que você observe que essas ações são rotineiras, fazem parte do cotidiano, mas nem todas elas são feitas dentro de casa, não.
são atividades domésticas relacionadas com os afazeres do lar. Mas, do jeito que foi escrito aqui, nem todas elas são feitas dentro de casa. Varrer o cisco pode até ser dentro de casa. Escovar o dente dentro de casa. Mas lavar a roupa no arroio, que é um riachozinho, um riozinho, não é dentro de casa. Aí que tá o X da questão. Então, pessoal, nesse poema aqui, o assunto principal é a descrição de atividades? Sim, tá descrevendo atividades aqui, tá certo? Então, talvez seja a letra A. Se não tiver uma outra alternativa que explica melhor, que detalha melhor o que foi tratado aqui nesse texto. Letra B. Esse texto aí fala de ações feitas no dia a dia? Fala, essa aqui já explicou melhor, né? Porque na letra A tá falando só da descrição de atividades, mas quais atividades? Atividades profissionais? Atividades de lazer? Não. Atividades feitas no dia a dia, atividades do cotidiano. Essa letra B aqui tá explicando um pouco melhor. Está falando de ações feitas no dia a dia. Vamos ver se tem alguma outra que explica ainda melhor comparada a essa letra B. Na letra C está dizendo que esse texto aí fala dos trabalhos feitos em casa. Aí aqui que tá a pegadinha. A lavação de roupa nesse texto aí não é em casa, é lá no riachozinho. Então não pode ser a letra C. Na letra D está dizendo que esse texto, o assunto principal é o movimento rítmico do peão. Aqui no finalzinho fala sobre não sei o que lá de ritmo do peão, mas é de uma forma metafórica. Tá falando que o mundo gira, o planeta gira de forma semelhante a um peão, mas o assunto principal não é o rodopiar de um peão. Isso aí foi só uma metáfora, uma figura de linguagem para representar o movimento da Terra, mas esse não é o assunto principal, então não é a letra D também não. Esse texto aí fala da passagem do tempo? Não especifica, não fala sobre o tempo. Fala sobre a repetição de ações que fazem a vida acontecer, o cotidiano acontecer. Então, dentre essas alternativas aqui, a que explica melhor o que foi falado nesse texto é essa aqui, ó, ações feitas no dia a dia. Por isso que a gente vai marcar ela, tá? Então, você tem que interpretar o texto e tem que identificar a alternativa que explica melhor o que foi falado nesse texto. Embora as outras tenham um pouquinho a ver, a que explica melhor é a letra B. De acordo com o texto, a sombra imita o menino de manhã, ao meio-dia, à tardinha, à noite ou durante todo o período de tempo. Então vamos ver. Minha sombra. De manhã, a minha sombra com meu papagaio e o meu macaco começam a me arremedar. E quando eu saio, a minha sombra vai comigo, fazendo o que eu faço, seguindo os meus passos. Depois é meio-dia e a minha sombra fica do tamanho de quando eu era menino. Depois é tardinha e a minha sombra, tão comprida, brinca de pernas de pau. Minha sombra, eu só queria ter o humor que você tem, ter a sua meninice, ser igualzinho a você. E de noite, quando escrevo, fazer como você faz, como eu fazia em criança. Minha sombra, você põe a sua mão por baixo da minha mão, vai cobrindo o rascunho dos meus poemas, sem saber ler e escrever. Então, é um jeito poético de falar a respeito da sombra, né? Que a sombra acompanha esse menino, esse homem aqui, esse eu lírico, que é a voz que fala dentro do poema, acompanha ele o dia todo, o tempo todo, né? Então, a sombra acompanha o menino, imita o menino de manhã, ao meio-dia, à tardinha, à noite ou durante todo o período de tempo. Então, eu marcaria essa aqui, ó. Durante todo o período de tempo, a sombra está acompanhando o menino, tá certo? Agora, eu acho que essa pergunta aqui tem uma pegadinha desnecessária. Porque se você for tomar por base só a palavra imita, tem um único trecho aqui que fala sobre imitar. Vamos ver se eu encontro ele aqui, ó. De manhã, a minha sombra com meu papagaio e o meu macaco começam a me arremedar. Arremedar é a mesma coisa que imitar. Então, a gente pode tender a pensar que a resposta correta
que o momento que a sombra fica imitando o menino é só nesse período da manhã. Mas não é verdade, porque durante todo o tempo a sombra faz a mesma coisa que o dono da sombra faz, não é verdade? Então eu acho que isso aqui é uma pegadinha desnecessária dessa pergunta. Então a minha resposta é essa aqui, ó, que a sombra acompanha o menino durante todo o dia, porque você pode perceber que ao longo do texto, o texto todo é falando que onde eu vou, minha sombra vai. De manhã a sombra me imita, quando eu saio ela também vai atrás, depois no meio-dia a sombra fica pequenininha, mas continua comigo, à tardinha a sombra fica grandona, mas fica comigo, então a sombra está me acompanhando o tempo todo. O texto é sobre isso, sobre a sombra estar imitando, estar acompanhando o menino o tempo todo. Agora, o fato de que aqui no enunciado tem essa palavra aqui, ó, imita, que é a mesma coisa de arremeda, pode fazer o corretor dessa prova, a pessoa que elaborou essa prova, considerar que a resposta correta seria de manhã. De manhã a sombra imita o menino. Mas se você for pensar no que é uma sombra, a sombra imita a gente o tempo todo, né? Então eu marcaria a letra E. Se você discorda disso, dessa interpretação, porque texto poético tem isso, né? Ele dá margem para mais de uma interpretação. Se você interpretou de uma maneira diferente, escreve para mim aqui nos comentários, tá? Vamos para a próxima, então. Nesse texto, o autor defende a ideia de que, então, pressupõe-se que seja um texto argumentativo, vai defender uma ideia, um pensamento. Então, ó, o carnaval pernambucano chega a São Paulo. Embora o palco sejam as ruas da capital pernambucana, há pessoas que pensam e constroem a maneira como a cidade receberá o carnaval, as cores, as texturas, os materiais usados. A artista Joana Lira é uma dessas profissionais chamadas de cenógrafas. Durante os anos de 2001 e 2011, ela se juntou ao pai, o arquiteto Carlos Lira, para criar a cenografia dos carnavais recifenses. Agora, uma exposição do Instituto não sei o que, em São Paulo, mostra a diversidade e os registros da festa, de intervenções artísticas assinadas por ela e manifestações culturais locais como frevo e maracatu. A exposição, Quando a Vida é uma Euforia, traz ainda uma vasta programação educativa, que vai de oficina de fantasia à apresentação de dança. Vale a visita de crianças e adultos. Esse texto aqui, pessoal, ele é uma reportagem, ele é um texto jornalístico, ele está falando que existem pessoas que preparam a parte visual do carnaval. Então são esses artistas, esses cenógrafos que criam toda aquela magia do carnaval, falando aqui especificamente do carnaval de Recife, né? Isso não é uma opinião, isso é um fato. O carnaval não brota da terra magicamente. Alguém que produz todas aquelas coisas bonitas, aqueles enfeites, aqueles adereços, aqueles cenários, né? Então são esses profissionais, como por exemplo aqui a Joana Lira, né? Que pensa, que planeja, que cria toda aquela festa bonita lá. Isso não é uma opinião, isso não é uma tese, isso aí é um fato. Então eu acho que essa pergunta aqui, mais uma vez, ela tá mal formulada, ela tá criada para fazer a gente errar. Nesse texto, o autor defende a ideia de que ele não está defendendo ideia nenhuma, não, ele só está relatando, apresentando informações que são fatos reais, não podem ser questionados, independem da opinião de quem quer que seja. Mas vamos ler as alternativas aqui para ver se tem alguma que fala mais especificamente sobre esse assunto, esse tema, que é o fato de que existem profissionais que preparam a festa do carnaval lá em Recife. Se tiver uma alternativa que fala sobre isso, a gente vai marcar ela. Mas essa pergunta aqui, para mim, tá mal formulada. Porque esse texto aqui, ó, essa pergunta não devia estar se referindo, procurando saber a respeito de ideia defendida. Não. Ela devia estar perguntando sobre o tema, o assunto principal do texto. Mas vamos lá, vamos achar a alternativa aqui, uma dessas alternativas aqui, pra gente ver se consegue marcar.
Então esse texto aí fala de quê? Que o carnaval nordestino possui uma rica característica cultural? Não falou do carnaval nordestino no geral, falou só lá de Recife, né? Então acho que essa aqui não tem muito a ver. A exposição, quando a vida é uma euforia, agradará aqueles que gostam da folia recifense. Então, aqui, ó, a exposição, quando a vida é uma euforia, traz ainda uma vasta programação educativa, que vai de oficinas de fantasia à apresentação de dança. Vale a visita de crianças e adultos. Não tá falando quem é que vai gostar, quem vai deixar de gostar dessa apresentação. Criança, adulto, velho, novo, adolescente, quem quer que seja que vá lá nessa exposição, pode ser que goste, pode ser que não goste. E nada disso foi falado no texto. Então, essa letra B está eliminada porque não foi falado isso no texto. Não fala a quem que essa exposição vai agradar. Letra C. A cidade de São Paulo é a única capital a receber a exposição sobre o Carnaval de Recife. Tem nada a ver com São Paulo esse texto aí, né? Tem nada a ver. Então, essa letra C está eliminada. Letra D. As cenógrafas, como Joana Lira, são responsáveis pela organização do Carnaval recifense. Sim, é isso aqui que foi falado no texto. Que o Carnaval lá em Recife, ele não nasce assim magicamente não. Que existem profissionais, que são os cenógrafos e cenógrafas, como, por exemplo, a Joana Lira, que criam todo aquele cenário, toda aquela festa bonita lá. E a letra E está falando que o carnaval de todo o Brasil se constitui de cenografias maravilhosas. Nesse texto não falou do carnaval de todo o Brasil, só falou do carnaval de Recife. Por isso que não pode ser essa letra E. Então, a única que contempla aqui o tema, o assunto principal do texto, e não é nada de ideia defendida aqui não, que não tem ideia nenhuma sendo defendida aqui não. Só tem informações, fatos sendo repassados. E o fato principal que está sendo repassado aqui é essa letra D. Essa pergunta ficou mal formulada. 25. Vamos para a pergunta número 25. No trecho, um dia a professora deu a partida e transformamos, colamos e colorimos. A expressão em destaque significa saiu do local, quebrou um objeto, ligou o carro, iniciou a atividade, sinalizou que algo aconteceria. A gente vai ter que ler o texto para a gente entender o que significa deu a partida dentro desse texto. A professora pedia e a gente levava, achando loucura, um monte de lixo, latas vazias de bebidas, caixas de fósforo, pedaços de papel de embrulho, fitas, brinquedos quebrados, xícaras sem asa, recortes e bichos, pessoas, luas, estrelas, revistas, jornais lidos, retalhos de tecido, rendas, linhas, penas de aves, cascas de ovos, pedaços de madeira, de ferro ou de plástico. Aí um dia a professora deu a partida e transformamos, colamos e colorimos e surgiram bonecos, bichos e coisas malucas. E a escola virou morada do inventor. Então a professora pediu para o pessoal levar um monte de material reciclado, né, que seria lixo, para pessoas sem criatividade, sem imaginação. E aí quando ela deu a ordem, quando ela deu a autorização, os alunos começaram a transformar aquilo ali em outros objetos, em bonecos, bichos e outras coisas malucas. Então, qual dessas alternativas aqui que explica melhor o significado de deu a partida dentro desse texto? Que a professora saiu do local? Que a professora quebrou um objeto? Que a professora ligou o carro? Que a professora iniciou a atividade? Ou que a professora sinalizou que algo aconteceria? Foi quando ela iniciou a atividade. Por enquanto, ela estava só reunindo o material, pedindo para os alunos reunirem o material. Aí, ela deu a partida, iniciou a atividade, passou as explicações e os alunos fizeram lá as transformações com aqueles objetos que eles levaram. Então, o que melhor explica o significado de deu a partida dentro desse texto não é o significado de deu a partida no geral, de acordo com o seu conhecimento de mundo, não. É de acordo com esse texto. Nesse texto, significa iniciou a atividade. Última, graças a Deus. Vamos lá. O desespero da mãe do menino maluquinho se justifica pelo quê? O que o menino maluquinho fez? Ela ficou desesperada pela pergunta do menino maluquinho,
pela ação do menino maluquinho, pela ignorância dele, pela distração dele ou pela desobediência do menino maluquinho. Vamos ver o que o menino maluquinho fez com a mãe dele, que ela ficou brava. Mãe, é verdade que nesta terra nem se plantando tudo dá? Não, peraí que eu... Então vamos lá, pessoal. A mãe do menino vai falar assim, ó. Mãe, é verdade que nesta terra, em se plantando, tudo dá? Aí ela vai falar, é. Aí ela faz aqui uma exclamação de surpresa, né? Aí ela vai falar assim, maluquinho, o que você fez com a minha bolsinha de trocados? O que isso significa? Ele perguntou para a mãe dele, ô mãe, se a gente plantar qualquer coisa aqui nessa terra, nasce? A gente se plantando, tudo dá nessa terra? Isso aí é uma citação, um trecho da carta do Pero Vaz de Caminha para o rei de Portugal, quando o Brasil foi, entre aspas, descoberto, né? Ele fala, nessa terra em se plantando tudo dá, falando que a terra aqui, a terra do Brasil é muito fértil, né? Por causa das águas e tudo mais. E aí, o menino maluquinho, ele entendeu, então tudo que eu plantar nessa terra do Brasil aqui vai nascer, vai dar? Beleza. Aí ele pegou a bolsinha de trocados, bolsinha de dinheiro, de moedinha da mãe dele, e foi plantar, para nascer o quê? Um pé de dinheiro, né? Por isso que ela ficou brava. Então, por que ela ficou brava? Por causa da pergunta, por causa da ação do menino, por causa da ignorância do menino, da distração ou da desobediência. Desobediência não é, porque ela não deu nenhuma ordem para ele. Ela não falou nem faça isso, nem faça aquilo. Então ele não desobedeceu nada. Distração não é também não, porque o menino, em que momento que o menino maluquinho ficou distraído aqui? Momento nenhum. Ele só ficou querendo, concentrado em fazer uma pequena arte, né? Fazer uma coisa que a inocência da infância dele levou a ele a querer fazer. Ignorância, o menino maluquinho, ele não é ignorante, ele não é um menino que não lê, um menino burro, um menino bobo, não. Ele é uma criança, ele é inocente. Ele escutou essa frase na escola e falou, uai mãe, vou perguntar pra minha mãe se tá certo, né? Minha mãe sabe tudo. Nessa terra se plantando tudo dá? Ela falou que dá, então ela confirmou para ele, né? Então não é que ele é ignorante, é a ingenuidade de infância, a ingenuidade de criança dele que fez ele chegar à conclusão de que é possível plantar dinheiro. Então não é que ele é ignorante, ele é ingênuo. Então ela não ficou brava, não foi porque ele é burrinho não, porque ele é ignorante não. Ela não ficou brava com a pergunta dele. Quando ele fez a pergunta aqui, ó, em se plantando tudo dá, ela respondeu de boa. Respondeu de boa. Ela ficou brava foi com o que ele fez depois, né? Que pegou a bolsinha de dinheiro dele. Não, que ele pegou a bolsinha de dinheiro dela e foi plantar. Então o que fez a mãe do menininho ficar brava, ficar desesperada, foi a ação do menino, a ação dele ter plantado dinheiro aqui para ver se nascia um pé, né? Ou quem me dera, hein? Já pensou? Então é isso, pessoal. Então a resposta aqui, ó, vou botar aqui para vocês, é a letra B, tá certo? Então, nas próximas semanas, eu acho que é entre 23/10 e dia 11/11, em algum momento, algum dia especificado aí pela sua escola, vai ser realizada essa avaliação, essa prova do SAEB. Ela é muito importante para o desenvolvimento da educação, para que medidas, ações sejam tomadas para melhorar o que for necessário ser melhorado aí com base nos resultados dessa prova, tá? Na minha opinião, essa prova, ela não prova que a educação é boa ou ruim, não. Ela só dá indícios daquilo que pode ser melhorado, né? Das ações que devem ser feitas para melhorar a educação, mas ela não avalia tudo, ela não avalia todas as capacidades, todas as habilidades que o aluno tem que desenvolver ao longo dos seus estudos, não. Ela não avalia a produção de texto, por exemplo, né? Então tem muita coisa que essa prova não avalia, mesmo assim ela é importante. Por isso que vou pedir a todos vocês que estão me ouvindo, professores, alunos, que se comprometam, né? Principalmente os alunos, né? Porque está nas mãos de vocês, que se comprometam com essa avaliação e façam o melhor possível, tá? Pode ser que você não acerte todas, não tem problema, tá? Não fica colando do seu colega não, porque raramente essa prova aqui vale ponto, né? Então, não faz por ponto, não faz só por fazer, não sai marcando qualquer alternativa, não.
tenta fazer. Você consegue. Segue as dicas que eu te passei, lê primeiro o enunciado, lê as alternativas, vai eliminando as que estão erradas, tenta achar a resposta só pelo título, tenta analisar o sentido geral do texto, analisa as imagens, as figuras, se tiver texto não verbal na sua prova, que você vai conseguir. Não é bicho de 7 cabeças, não é igual o Enem, nem de longe. É uma prova para avaliar se você tem as habilidades de leitura, se você é um leitor proficiente, se você consegue ler e entender aquilo que você está lendo, tá? Então não é nada demais essa prova, vocês têm plenas condições de se saírem bem nesse SAEB, tá? Então espero ter ajudado vocês aí com essa correção, que ficou bem grande, né? Mas é porque eu quis ajudá-los no sentido de estudar, não só de passar resposta, passar gabarito, não, que isso aí não ajuda ninguém. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem o seu like, compartilhem bastante se vocês puderem para ajudar o canal aqui. Comentem aqui para mim o que vocês acharam da correção, se vocês ficaram com dúvidas, se vocês discordam de alguma resposta, qual que vocês responderam naquela lá que eu deixei em branco. Então vamos conversar aqui nos comentários para a gente ir trocando ideia, estudando aí para esse SAEB até o dia da prova, tá bom? E boa sorte para vocês. Mas vocês não vão precisar de sorte não, porque vocês têm competência, tá bom? Então é isso, eu fico por aqui. Até a próxima. Beijo, tchau!